Hoje em dia é assim, explode uma ponte na Crimeia, você sabe que haverá reflexos na bomba do posto de gasolina perto da sua casa. É o efeito borboleta ao contrário. Mesmo assim, há uma previsão menor de inflação, segundo o Boletim Focus divulgado toda segunda-feira. Diga lá, Juliana, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, bom dia para você, ouvinte. Pois é, a gente tem essa preocupação aí com a alta do petróleo. Semana passada, o petróleo disparou mais de 15% e agora de manhã, a associação que reúne os importadores de combustíveis diz que tem uma defasagem já tanto da gasolina quanto do diesel, comparando com os preços internacionais de petróleo. Então, tem aqui uma nota que mostra da ABICOM, que é a associação que representa os importadores de petróleo, que hoje o diesel vendido pela Petrobras tem uma defasagem de 13% e teria que aumentar em 75 centavos por litro. E a gasolina tem uma defasagem de 10%. E, pelas contas da Associação dos Importadores, teria que ter um aumento de gasolina de 36 centavos. Claro que a gente sabe que a Petrobras não repassa imediatamente assim que o petróleo aumenta, normalmente espera para ver se é algo pontual ou se é uma tendência. O que a gente não sabe nesse momento ainda é o quanto que isso é uma tendência ou não, porque vai depender, segundo os especialistas, do quanto que o mundo vai desacelerar. Principalmente os Estados Unidos. Esse é o grande fiel da balança. Por isso que as previsões estão em queda ainda de inflação, né? Que hoje divulgou agora de manhã o Banco Central, aquelas previsões, toda segunda-feira a gente traz, e a previsão é de inflação em queda. A gente vê aqui a previsão de uma semana para outra diminuindo por aquela pesquisa Focus que o Banco Central faz com o mercado financeiro, prevendo a inflação desse ano de 5,74% para 5,71%. E por quê? Há uma expectativa de que a inflação vai cair, porque o mundo está desacelerando, tem risco de recessão na Europa, nos Estados Unidos também, os preços internacionais estão caindo. Então, tem que saber ainda se os Estados Unidos realmente entrando em recessão, aí o petróleo fica mais limitado, esse potencial de crescimento, de valorização, mas se os Estados Unidos só desacelerarem o ritmo de crescimento, não entrarem em recessão, pode ser que o petróleo continue mais caro. Então, a gente precisa ver, época de eleições, tem uma expectativa grande se a Petrobras vai fazer algum reajuste ou não também, né? Juliana já deve ter visto, saiu hoje o Nobel de Economia, né? Que vai ser dividido entre 3 americanos, Douglas Diamond, Philip Dybvig e Ben Bernanke. É o também conhecido como presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, entre 2006 e 2014, simplesmente o homem que teve que enfrentar a crise de 2008. Eles serão laureados por suas pesquisas sobre o setor bancário e crises financeiras. A turma de Chicago aí, recebendo uma premiação importante, o Nobel de Economia. É um dos poucos Nobéis que a gente lê o enunciado, né? Por que eles ganharam? Entende. A gente, crise, setor bancário e crise financeira, disso a gente entende, Juliana. É verdade, né? A gente já está com pós-doutorado já em crises, né? E é impressionante como a gente, nesse momento, está vivendo uma crise que vem depois de uma pandemia, vem uma guerra, e no fundo a gente ainda está com o ambiente econômico ainda muito tumultuado, porque está todo mundo ainda tentando se reorganizar depois dessa confusão toda, pandemia, guerra. E essa questão de petróleo, ela é muito instável. Tem uma crise que é geopolítica, né? Como você falou, tem uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, o mundo começou a lutar contra o aumento de inflação, começou a aumentar juros, e aí os grandes produtores de petróleo, a OPEP+, né, que inclui a Rússia e a Arábia Saudita, eles resolveram cortar a produção diária para assegurar os preços do petróleo. E aí você vê a queda de braço entre os produtores de petróleo agora e os Estados Unidos dizendo que vão manter juro alto para poder
fazer com que a inflação caia, leia-se preço de petróleo. Então, quem vai vencer essa queda de braço entre Estados Unidos e OPEP, a gente vai acompanhar para ver, e é um risco, né? Como a gente vê crises em cima de crises, né? Vivemos esse mundo doido, né? É isso aí.